Na Bíblia Sagrada existem vários tipos de promessas. E eu gostaria de falar de duas promessas aqui. Uma que se encontra lá no livro de 2ª Crônica, capítulo 14, verso 7. E a outra que se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 3. Bom, nós iremos falar de duas promessas. Uma promessa que é condicional e a outra promessa que não é condicional. A promessa condicional, nós vamos daqui a pouco estudar no livro de Crônica, capítulo 14, verso 7. Mas agora nós iremos ficar com a promessa lá no livro de João, capítulo 14 e o versículo 3. Lá tem uma promessa. Será que essa promessa é condicional? Abra sua Bíblia, vou abrir aqui a minha Bíblia, está aberta. Livro de João, capítulo 14, o verso 3 diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Bom, eu faço uma pergunta para você. Essa promessa é condicional? Amigos, não é condicional. Ela não depende de você obedecer a palavra de Deus para poder Jesus vir. A Bíblia Sagrada diz de ponta a ponta que Jesus virá a segunda vez. E então aqui acabamos de observar e ver que Jesus vai vir segunda vez. Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória, rodeado de anjos, querubins e serafins. Então, sabemos que a volta de Jesus vai ser realizada. Não é uma promessa condicional a volta de Jesus. Não depende de eu obedecer Jesus para ele vir. Quer você queira, quer não, Jesus virá. Quer você esteja preparado ou não, amigos, Jesus virá. Ele vai vir, Jesus vai vir. Então, essa promessa não é condicional. O que é uma promessa condicional? Daqui a pouco eu vou lhe mostrar uma promessa condicional. Essa não depende de nós obedecer a Deus para Jesus vir. Ele vai vir. Quer você esteja preparado ou não, Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória, rodeado de anjos, querubins e serafins, para buscar o seu povo. Amém? Então nós vamos para a promessa condicional. A promessa condicional, o que é uma promessa condicional? A promessa condicional é quando Deus lança a promessa, faz a promessa para mim e você, que para essa promessa se cumprir na minha e na sua vida, eu preciso obedecer. Quer um exemplo? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 12, lá tem uma promessa condicional. Vem dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu faço uma pergunta para você. Qual é a condição aí? Bom, a condição aqui que Deus coloca para os jovens, para as moças, para os rapazes, a condição é que se esse jovem, essa moça, esse rapaz obedecer, respeitar pai e mãe, Deus vai prolongar os dias de vida desse jovem, dessa moça, por muitos tempos. Bom, aqui é uma promessa condicional. Se você jovem quer viver muito, você moça quer viver muito, então a recomendação de Deus é: honra teu pai e tua mãe, que aí você vai viver muito. Amém? Aqui é uma condição. Aqui é uma promessa condicional, jovem. Tem uma condição. Quer viver muito? Respeita, honra pai e mãe. Então é uma promessa condicional. Se você respeitar pai e mãe, Deus vai prolongar o seu dia de vida aqui na terra. Deus vai prolongar, então respeita pai e mãe. Promessa condicional. Tem uma condição. Amém? Para todo aquele que é discípulo de Jesus, Deus estabelece uma condição nessa promessa maravilhosa para mim e você. 2ª Crônica, capítulo 14, verso 7, Deus tem uma mensagem para mim e você que diz assim, estou com a minha Bíblia aberta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui é uma promessa condicional, tem uma condição. Para Deus abençoar você, para Deus me abençoar, para Deus abençoar esta nação, Deus coloca aqui uma condição. Deus está falando para você
que é um seguidor verdadeiro. Deus está falando para você que adora o Deus vivo. Deus está falando para você que é um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. Deus chama a minha e a sua atenção agora. Ele diz, se o meu povo, ele vem, só se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A primeira colocação que eu gostaria de destacar aqui é se humilhar. Nós precisamos, amigos, se humilhar mais. Você precisa se humilhar, mas aonde? Eu e você precisamos se humilhar na presença de Deus. Que se nós se humilhar, ser pessoas se humilhar na presença de Deus, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a minha história. Deus pode mudar a história da nação. Deus pode mudar a história do mundo, dos países, das pessoas, de todos os seres humanos que vivem aqui. Só basta você fazer uma delas. A primeira é se humilhar na presença daquele que tudo pode, Jesus Cristo. Amém? Primeiro passo é se humilhar. Você precisa se humilhar na presença do Deus vivo, na presença daquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. É Ele, é na presença dele que eu e você precisamos se humilhar. Amém? Número 1, você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa se humilhar na presença daquele que tudo pode, Jesus Cristo. Agora nós vamos para número 2. A número 2 vem dizendo assim, ó, e orar. Você já se humilhou na presença de Deus, agora você precisa orar. Se humilhar não basta, você precisa orar. Você precisa orar a esse Deus maravilhoso. Não é Buda, não é o tipo de imagem de escultura, é na presença de Deus. Você precisa colocar de dentro do seu coração para fora. Diga para Deus, fale com Deus. Lá no Monte Sinai, quando Deus tirou o povo do Egito, das garras de Faraó, e Deus levou para o deserto, porque Deus tinha uma terra prometida para dar para o seu povo, o povo de Israel. O povo ouvia a voz de Deus. Chegou um certo ponto que o povo não quis mais ouvir a voz de Deus. Sabe o que o povo disse para Moisés? Então o povo chamou Moisés e disse, Moisés, quando Deus quiser falar com a gente, Ele fala para tu e tu fala para nós, porque nós temos medo de Deus. Agora você não ouve mais a voz de Deus. E como é que Deus se comunica comigo? Como que Deus se comunica com você? Como que Deus se comunica com a nação, com o país, com o mundo? Como Deus se comunica? Através da Bíblia Sagrada. Quando Deus quer falar com você, é aqui na Bíblia Sagrada. Ele fala com você. Agora eu quero chamar sua atenção para a oração, a minha e a sua oração. E quando eu quero falar com Deus, como eu faço? É aqui, em 2 Crônica, capítulo aí, 14, verso 7. Orar. Orar. Você precisa orar. Deus fala com você através da Bíblia Sagrada. E agora você precisa falar com Deus, contar para Ele seus problemas, seus ideais, seus sonhos, suas alegrias, suas tristezas. Clama ao Senhor, ora ao Senhor. A oração é fundamental. Quanto mais oração, mais poder. Deus seja louvado, amigo. Você precisa orar. Você precisa tirar tempo para orar. Amém? Número 1, se humilhar. Número 2, orar. Oração na presença de Deus. E a 3 é, você precisa buscar Deus. Sabe, queridos, que casar é fácil. Permanecer casado e feliz é que é difícil. Eu simplesmente buscar a Deus só hoje pode ser fácil. O difícil é todos os dias, dia após dia, é difícil. Mas não se preocupe, porque lá em Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece.
Se é Jesus Cristo, se é Deus que te fortalece, amigo, você pode todas as coisas. Quem é eu, quem é você para dizer que eu não posso nada, que eu não consigo nada? Então, o terceiro passo é buscar o Senhor. Busca o Senhor, nação. Busca o Senhor, povo de Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Confia no Senhor. Busca Ele. Busca a Deus dia após dia. A nossa salvação você se conquista todos os dias. Todos os dias eu e você nós temos uma batalha a enfrentar para estar na presença de Deus. Porque este mundo a cada vez mais é tantas tragédias, assassinatos. Na última agora que estamos vivendo, uma pandemia que está assolando a humanidade. E sabe que Deus faz um chamado para o seu povo, para ele se humilhar e orar e buscar. Você, povo de Deus, eu, povo de Deus, todos nós que somos povo de Deus, busca o Senhor, povo de Deus, busca o Senhor, igreja de Deus, busca o Senhor, igreja do povo e santo de Deus. O terceiro, busca o Senhor. Buscar não pode se cansar. Chega um certo período, é perigoso você se cansar, mas não se canse. Porque lá no livro de Salmos, capítulo aí, 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme. Confia, meu amigo. Confia nesse Deus maravilhoso. Então, busque a Ele. Coração, força, você vai conseguir. Amém? Então agora nós iremos para a penúltima. No versículo bíblico que acabamos de ver, em 2 Crônica, capítulo aí 14, o verso 7, a penúltima que eu gostaria de destacar é se converter dos seus maus caminhos. Antes do o novo corona vir, amigos, quem sabe você, povo de Deus, quem sabe você aí que vivia uma vida banal, você estava na igreja, todo mundo pensava que você era um crente verdadeiro, as pessoas pensavam que você realmente era um seguidor de Jesus. No púlpito, quem sabe você estava pregando, mas fora do púlpito você vivia um cristianismo barato. Quem sabe, pode até pastor, cuidador de ovelhas, cuida do rebanho de Deus, cuida do povo de Deus. Quem sabe, pelo instante você tem vacilado, você tem dado crédito, ouvido às coisas mundanas. Deus chama a atenção do seu povo. Antes dessa doença vir, quem sabe você vivia aí no lixo, você vivia na sujeira, num falso crente ou um falso pastor. Todo mundo pensava que você era um servo de Deus, mas na verdade, no seu íntimo, você não tinha nada de servo de Deus. Deus conhece os nossos pensamentos, amigos. Deus conhece a sua história. Deus sabe que hoje é sua data de aniversário. Deus sabe que você tem um ente querido no hospital. Deus sabe se você tem alguém na UTI. Deus conhece tudo da gente. Deus nos sonda. Foi Ele quem fez a gente. Talvez você tenha vivido um cristianismo barato, mas Deus chama a atenção do seu povo. Você é povo de Deus? Você é um discípulo de Jesus? A promessa é para você, amigo. A promessa é para mim. Mas aqui vem dizendo, se converter, Deus está chamando a sua atenção. Para de viver um cristianismo barato. Para de viver aí um crente, dizendo que é crente, mas não tem nada de crente. A sua consciência te acusa. Você não sabe mais o que fazer. Coração sujo, depravado. A palavra de Deus diz, o livro de Isaías diz que o coração do homem é como trapo de imundícia. As coisas vêm às vezes na nossa vida para nós refletir. Isso aqui, essa promessa é para que o povo de Deus, para que a igreja de Deus se acorde. Porque o inimigo não está com brincadeira, irmãos. O inimigo não está com brincadeira, povo de Deus. Acorda, acorda Brasil, acorda mundo, para clamar aos pés do grande Deus. É hora de se humilhar, é hora de orar. É hora de buscar o Senhor, igreja. É hora de buscar o Senhor, povo de Deus. Mas também é hora de se converter.
Eu e você precisamos se converter dos nossos maus caminhos. Se eu e você se converter dos nossos maus caminhos, você sabe o que vai acontecer? Não se esqueça que essa promessa é condicional. Deus lança essa promessa, mas com uma condição, irmãos. Com uma condição, povo de Deus. A condição é, se você que é povo de Deus, se você se humilhar e orar e buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos, sabe o que vai acontecer? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus pode muito bem retroceder, Deus pode muito bem mudar a história do país, Deus pode muito bem mudar a história da nação. É hora de se unir em oração, é hora de se unir em se humilhar, é hora de se unir em buscar, é hora de se unir em orar na presença de Deus, é hora de se unir em se converter dos nossos maus caminhos. Quem sabe criar vergonha na nossa cara. As pessoas veem, pensam que você é crente, você sabe que você não é crente. Para com isso. Vamos viver um cristianismo verdadeiro. Vamos viver segundo a palavra de Deus. Ah, eu não consigo, consegue. Tudo posso naquele que me fortalece. Só se não for Deus que te fortalece. E eu creio que é Deus que te fortalece. E a última é, a Bíblia vem dizendo, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deus quer sarar a minha terra. O que é a minha terra? Pode ser também o meu coração. Lembra-se da palavra do semeador? Uma semente caiu à beira do caminho, a terra representa o meu coração. Eu faço uma pergunta para finalizar agora. Como está o teu coração? Deus quer acalmar o seu coração. Seu coração tem trevas, está escuro. Você não está vivendo segundo a palavra de Deus. Seu coração há trevas, seu coração arde, você tem uma angústia, você tem um desespero, você tem medo de morrer. Deus fala que vai sarar a sua terra. Deus fala que vai sarar o meu coração. Deus quer sarar o teu coração. Deus quer acalmar. E para finalizar, lá no livro de Salmos, capítulo 23, Davi estava vivendo uma dificuldade muito grande. E ele diz assim, Senhor, refrigera minha alma, guia-me, cuida de mim. Ele se abrindo com Deus, refrigera minha alma. Queridos, Deus ele quer refrigerar sua alma, Deus ele quer acalmar sua vida. O único ser maravilhoso que pode refrigerar minha alma, acalmar minha alma, se chama Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus. É hora de se converter, povo de Deus. É hora de deixar Jesus entrar no nosso coração e fazer mudança. Tira todo esse lixo do teu coração, todo o egoísmo, toda a falsidade, toda a inveja, toda a discórdia, tudo que não presta. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa o céu entrar no teu coração, porque só assim Deus vai ouvir. Queridos, quando o povo de Deus se une em oração, em se humilhar, em buscar, não tem doença que suporte, porque Deus é forte. Deus ouve a nação, Deus ouve as pessoas que buscam e o clamam. Deus tem de misericórdia, porque Deus é maravilhoso. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família contra esse coronavírus que está assolando a humanidade. Ele não é mais do que Deus. Deus pode todas as coisas. Isso aí para Deus é chá pequeno. Sabe que só basta você orar para Deus permitir que esse Deus conceda aí que o homem descubra o antídoto, a cura. Pronto. É só Deus permitir. Se Ele permitir, o homem descobre. Mas está tudo nas mãos de Deus. Portanto, não tenha medo. Não temas, porque eu sou contigo, diz a palavra de Deus. Não precisa ter medo. A única coisa que você precisa ter é confiança em Deus. Na Bíblia tem várias passagens bíblicas que fala ali quando Deus ouve o clamor do seu povo, quando Deus ouve o clamor do seu servo, alguém que serve a Ele, que decorrer do caminho tem desviado, mas mesmo assim Deus ouve. E eu destaquei apenas uma história, que é a história aí de Ezequias. Uma certa vez Deus falou para Isaías, Isaías,
vai lá em Ezequias, fala que de hoje ele não vai passar, ele vai morrer. Então Isaías foi lá e falou para Ezequias: Ezequias, Deus me enviou aqui e disse que hoje mesmo você vai morrer. Resumindo, você não passa de hoje. Essa passagem se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 5. Naquele momento, amigos, quando Ezequias soube da notícia, você sabe o que ele fez? Isaías foi embora. E Ezequias começou a clamar a Deus, começou a suplicar a Deus, começou a falar de tudo o que ele tinha feito na presença de Deus. E ele clamou tanto a Deus que ele começou a chorar na presença de Deus. Sabe quantas e quantas vezes eu e você, quando estamos na presença de Deus, quando a gente começa a abrir o nosso coração, quando você começa a falar na presença de Deus, a gente chora. A gente começa a lagrimar, a gente começa a chorar. Por quê? Porque a gente sente que Deus está ouvindo nossas orações. A gente sente que Deus está ouvindo o nosso clamor. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Sabe que quando Ezequias estava ali orando a Deus, e ele começou a chorar como uma criança. Chorava, chorou muito. Antes de Isaías chegar na sua casa, sabe o que foi que Deus disse para Isaías? Isaías, volta lá, fala para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Aí Isaías voltou lá e disse para ele: olha, Ezequias, Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu tuas lágrimas e Deus acrescentou para você mais 15 anos. Amigos, o acréscimo de Deus é maravilhoso. Diante dessa situação do coronavírus que está devastando a humanidade, eu não sei quantos anos será o acréscimo de Deus, mas o acréscimo de Deus é algo maravilhoso. Deus quer acrescentar na sua vida coisas boas. Deus abençoe você. O acréscimo de Deus é maravilhoso. Resumindo, Deus ouve sim o clamor do seu povo. Basta o seu povo se humilhar e orar e buscar e se converter, né? Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus pode ouvir a sua oração, pastor. Deus pode ouvir a sua oração, meu irmão. Deus pode ouvir a sua oração, minha irmã. Deus pode ouvir a sua oração, povo de Deus. Tem na Bíblia várias histórias. Pessoas se arrependeram, buscaram a Deus, se entregaram de corpo e alma nos braços de Deus. Queridos, quando você clama a Deus, quando você começa a chorar na presença de Deus, sabe o que acontece? Mexe com o coração de Deus. Principalmente quando você está disposto a mudar. Isso mexe com o coração de Deus, irmãos. Deus abençoe você e sua família. Amém?